O artigo 357 é o artigo que disciplina a respeito do saneamento no Código de Processo Civil de 2015. Então a gente já sabe que no saneamento o juiz vai ter uma atividade de organização do processo. Então diz lá dizem os incisos do artigo 357 que o juiz vai definir quais são eventuais questões processuais que mereçam um tratamento naquela fase, né? Se houver algo a ser corrigido, precisa ser corrigido, e é no saneamento que ele vai fazer isso, analisando eventuais questões processuais. Além disso, ele vai delimitar as questões fáticas que deverão ser demonstradas na fase da instrução por meio das provas que as partes possam produzir. Além disso, vai dizer quais são as provas admissíveis naquele caso concreto. O inciso 3 diz que ele vai definir a distribuição do ônus da prova, ou seja, a quem incumbe provar cada um daqueles fatos. O inciso 4 diz que ele vai delimitar as questões de direito, qual é a discussão jurídica que está envolvida naquele caso que está em julgamento e quais são as questões, então, que precisam ser respondidas numa decisão de mérito ao final da fase de conhecimento do processo. E o inciso 5 diz que ele vai designar, se necessário, audiência de instrução e julgamento, que é naqueles casos em que há necessidade de produção de prova oral, seja do depoimento pessoal das partes, seja a oitiva do perito, dos assistentes técnicos ou mesmo a oitiva de testemunhas, certo? Essa é a atividade do juiz no saneamento do processo. Agora, o que nós precisamos analisar são os parágrafos 2º e 3º do artigo 357, que tratam especificamente do saneamento compartilhado. O parágrafo 2º diz que as partes podem apresentar ao juiz para homologação delimitação consensual das questões de fato e de direito a que se referem os incisos 2 e 4, a qual, se homologada, vincula as partes e o juiz. Está tratando este parágrafo de uma possibilidade de as partes consensualmente definirem quais são as questões fáticas e as questões jurídicas que estão sendo discutidas naquele processo e apresentarem essa definição consensual ao juiz para que o juiz então homologue, se for o caso, se o juiz entender que as questões dizem respeito ao que está sendo discutido naquele processo, né? Se tem pertinência com aquilo que está sendo discutido, então o juiz pode homologar essas questões que foram definidas pelas partes, né? Isso é importante porque se trata de uma forma de participação direta das partes na construção da decisão de saneamento, né? Então as partes colaboram diretamente e, melhor do que isso, elas colaboram de forma consensual, elas entram em um consenso a respeito daquelas questões e dizem, olha, nós precisamos discutir na instrução desse processo estas questões de fato, nós precisamos que o juiz responda na sua decisão de mérito ao final da fase de instrução estas questões jurídicas e apresentam isso para apreciação do juiz, e o juiz então vai decidir se vai homologar ou não vai homologar isso. E vai levar em consideração, obviamente, os requisitos de legalidade desse acordo que foi feito pelas partes. É uma espécie de negócio jurídico processual realizado dentro do processo e que diz respeito a essas questões que afetam diretamente o saneamento do processo. E, além disso, o parágrafo 3º diz que se a causa apresentar complexidade em matéria de fato ou de direito, deverá o juiz designar audiência para que o saneamento seja feito em cooperação com as partes, oportunidade em que o juiz, se for o caso, convidará as partes a integrar ou esclarecer suas alegações. É mais um efeito daquele comando que está previsto lá no artigo 6º, né, nas normas fundamentais do novo CPC, que trata da cooperação. E aqui operacionaliza-se essa cooperação dentro da fase de saneamento do processo, para dizer que se o processo contiver uma discussão complexa, seja com relação a questões de fato, seja com relação a questões de direito, o juiz tem o dever, e aqui é muito claro isso, porque diz que o juiz deverá convidar as partes para uma audiência, a fim de que discutam as questões de fato e de direito que devem ser postas na decisão de saneamento, a fim de que se possa, então,
fazer uma decisão discutida diretamente entre juiz e partes. E quando fala juiz e partes, obviamente fala-se na discussão de juiz com advogados das partes, ok? Então, são duas possibilidades de as partes interferirem diretamente na construção da decisão de saneamento. E é muito importante porque a gente sabe que a decisão de saneamento é aquela que organiza o processo, que coloca o processo em ordem para inaugurar a fase de instrução processual, a fim de que as partes possam passar pela fase de instrução processual sabendo exatamente quais são as questões de fato que elas devem demonstrar no decorrer daquela fase e quais são as questões de direito que deverão ser respondidas no momento da análise do mérito. Era isso, rapidamente, o que nós tínhamos para tratar a respeito de saneamento compartilhado. Nós nos vemos por aí. Até mais!